Olá, Delphi Traders, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, padrões no gráfico do Bitcoin idênticos ao de 2018 pode derrubar o preço agora, até novembro, em cerca de 52%. Fica ligado com isso daí que é preocupante. Também vamos falar de 3 criptoativos. Segundo especialista da CoinGecko, você jamais pode ter esses 3 criptoativos na sua carteira para longo prazo. E também vamos falar sobre a Chiles. Segundo o especialista do Cointelegraph, a CHZ ainda pode evoluir muito até a Copa do Mundo, por causa da Copa do Mundo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o professor Sani e você é muito bem-vindo para participar desse canal. E este vídeo é um oferecimento da corretora BitGet. BitGet é a corretora que eu utilizo para operar futuro, já que na Binance não pode mais, você provavelmente também recebeu esse alerta. Se você está procurando uma corretora bacana para operar futuro, 40% de desconto na taxa se cadastrando com o link do professor. Não é só isso, ainda você pode participar de um campeonatinho com a galera aqui da Delphi Trade. Quem ganhar mais vai ser recompensado com até $100 pela equipe da BitGet. Não é só isso, você ainda pode seguir o professor lá e participar das mesmas operações que eu faço automaticamente na tua conta, sem você precisar pagar nada por isso. Corretora BitGet é a melhor corretora para você operar futuro. O link está aqui na descrição, ela é completa. Você pode operar spot, tem todos os derivativos que tem na tradicional, apenas ela não reporta e não te proíbe de fazer as operações lá. Vamos ao vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui com a notícia da CHZ. Se for a sua primeira vez no canal e gostar desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ao fazer isso, ative o sino de notificação. Será notificado sempre que a gente tem vídeo aqui, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar da notícia aqui. CHZ com uma notícia importante. Chile já subiu 64% e 17 analistas avaliam se esta valorização pode ser ainda maior com a Copa do Mundo do Catar. Então aqui temos um tema aqui sobre as Chiles. Enquanto o Bitcoin cai, a maioria das criptomoedas do mercado registra baixa de até 35% nos últimos 90 dias. A CHZ, então se você não sabia o que é a Chiles, é bem interessante. Resumindo aqui rapidão, é um fan token, né? É ali que são lançados tokens de futebol e agora por conta da Copa do Mundo ela pode valorizar bastante, segundo o especialista aqui, resumindo a matéria para vocês, acredito que ela ainda vai valorizar bastante até o final do ano por conta da chegada da Copa do Mundo. Então fica ligado com a Chiles. É claro que a gente vai ter correção agora, pelo menos o gráfico está mostrando isso, mas depois pode ser uma boa oportunidade de comprar Chiles para vender aí no início da Copa, tá? Vamos para outra notícia importante aqui, galera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Fuja da cilada. A analista indica 3 criptomoedas que podem cair 67% e não são boas para você comprar a longo prazo, tá? A primeira delas aqui, deixa eu descer aqui mais embaixo. A primeira delas é a APM, tá? A APM Coin, uma criptomoeda nativa da plataforma de pagamento, gerenciamento de recompensas e cliente baseada em blockchain, projetada para melhorar a eficiência e a credibilidade de negociação atacadista para o computador. Então, a APM, segundo o analista, que é a primeira criptomoeda dessas que podem cair bastante. Fique ligado com a APM. Vamos ver, tem outras aqui. Em segundo lugar, ele indica para os investidores fugirem, pelo menos a curto prazo, da Sportium. Tá? Este token aqui da Sportium, que é uma plataforma de NFT multiesportiva. Os NFTs da Sportium permitem que os usuários interajam com os esportes por meio de coleta e negociação, jogos e ganhos. Da Sportium, então, é a segunda. Tem mais uma, tá? E fechando a lista, os especialistas apontam a Everdome, que é um metaverso dentro de um ecossistema de MetaHero. E o objetivo da Everdome é criar experiências na Web3 usando gráficos hiperrealistas. Então, a Everdome então, é a terceira das criptomoedas que você deve fugir, segundo o especialista aqui da CoinGecko, tá? Vamos falar de gráfico, gente. Olha aqui. Olha que interessante esse gráfico aqui. Eu quero compartilhar para vocês. Se você puder, eu peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam, de repente, ter acesso ao que vai ser passado aqui. Nem eu sabia disso. Isso são análises que a gente vai fazendo, a gente vai procurando padrões e de repente a gente se depara com um padrão desse. E olha que interessante esse padrão aqui, eu vou compartilhar com você, tá? Se você gostar do vídeo, não esqueça, é muito importante que você deixe seu like, vai ajudar bastante o nosso canal aqui. Olha que coisa maluca isso daqui. Eu vou começar aqui, isso aqui é 2018, tá, gente? Olha aqui, gráfico de 2018. A gente vai começar por esse gráfico aqui. Olha as datas, tá? Aqui tá em vermelho, lá embaixo aparece a data para vocês. Eu vou colocar aqui o mouse em cima da... Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Em cima da linha e daí lá embaixo aparece a data para vocês. 11 de dezembro de 2017, começou a queda aqui, né? Depois aqui tivemos uma recuperação em 5 de fevereiro, depois 30 de abril começou a queda de novo, tivemos uma recuperaçãozinha aqui. Depois tivemos uma queda que iniciou-se aqui dia 30 de julho. Aí tivemos uma pequena recuperação aqui, onde é que tá? Deixa eu pegar uma seta aqui, não sei o que, aqui, ó. Tivemos uma pequena recuperaçãozinha aqui, ó, onde é que tá a setinha, mas no final das contas, olha só, de 30 de julho em diante, a gente teve uma queda brutal até novembro, tá? Essa queda chegou a um total
de 62%. Por que que eu falei 52%? Porque já caiu 10%, tá? Agora, olha isto. Deixa eu afastar aqui. Olha isso daqui. Olha o que está acontecendo agora. Olha isso. Olha ali. Olha que maluco. Olha a coincidência nisso. Se você gostou, já deixa o like. Não esquece, tá? Se você está gostando do vídeo, deixa o like para ajudar o canal a evoluir. Galera, as datas. Eu preciso aqui para a gente ver as datas. Ó, 30 de julho, desculpa, 11 de dezembro de 2017 começou a queda. Olha aqui a data. Olha como é parecido. 15 de novembro começou a queda. Ou seja, bem parecido, né? Não deu 20 dias de diferença. 20 dias de diferença, tá? Aí começou o processo de alta aqui. Foi dia 24 de janeiro que começou o processo de recuperação. O nosso processo de recuperação anteriormente começou dia 5 de fevereiro. Tá vendo? 10 dias de diferença. De novo, continuou com 10 dias de diferença. Olha isso daqui. Começou a queda em 4 de abril de 2022 aqui para nós. Lá, naquela vez, começou a queda dia 30 de abril. Olha aí, mais, né, no mesmo mês ainda, tá? Vamos lá de novo. Aqui a gente começou com o processo de alta, olha só, gente, dia 13 de junho, processo de alta começou. Aqui a gente começou com o processo de alta dia 30 de junho, tá vendo a proximidade? Tá certo, galera? Olha isso daqui, cara, agora que vem a sacada toda, olha aqui. Começamos com o processo de baixa aqui, foi dia 15 de agosto, começamos com o processo de baixa, tá? E aqui, da vez passada, começamos com o processo de baixa dia 6 de agosto. Galera, olha isso, cara. Cara, é igual, gente, olha aqui. Olha isso, é igual, o procedimento aqui tá idêntico, tá? Só falta a gente fazer isso daqui. Que eu já coloquei lá para vocês verem. É só o que falta, tá? E se a gente for fazer isso daqui, a queda de que começa, né, que agora a gente vai ter agora em setembro, vai ser, pode ser até os 10 mil dólares, tá? A queda totalizando 61,4 levaria o Bitcoin para 9.500 até 10 mil dólares. Outra semelhança bem interessante que temos aqui, não para por aí, tem mais, tá? Eu só não vou fazer, senão um vídeo vai ficar muito grande, mas tem semelhança aqui, adoidado. Outra semelhança que a gente tem aqui é no indicador lá. Eu estava fazendo essa análise aqui, essa análise é criação minha mesmo, tá no Instagram, tá? Não esqueça, olha aqui, ó, Instagram do professor. Tá? Sempre cai lá primeiro, tá, gente? Depois que vai aparecer aqui, então, ó, Instagram, @bitbruxo. Pesquisa lá e segue o professor lá. Tá? A imagem tá lá para vocês verem a imagem, se quiser salvar e compartilhar com seus amigos, tá tudo lá. Galera, olha a semelhança aqui com o indicador, olha bem. Tá vendo que o indicador aqui ele estava subindo no semanal, tá? Tava subindo, o estocástico com RSI. Não chegou nas vias de fato, não chegou na sobrecompra e começou a queda antes, né? Então a gente vem aqui e olha a situação aqui. Também, estávamos subindo, não chegamos na sobrecompra e a queda começou antes. Outra coisa, olha a correção inteira, olha aqui, a correção inteira de 2018, aquela correção da alta de 2017, né? O estocástico teve aqui embaixo, ó, 1, 2, cadê? Aqui. 2, 3 vezes, tá? E depois iniciamos um longo período de alta. Bom, olha aqui, como falta uma vez mesmo, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Começou a queda, ó, bem certinho. 1, 2, parece que estamos indo fazer a terceira vez. Tá vendo? Com o estocástico. Se você pegar os picos de alta, tivemos aqui em 2022, já tivemos 1, 2, né? Que foi a virada de 2021 para 2022. E lá também tivemos aqui, ó, o primeiro, tá? E o segundo, aquele que não chegou até, que a gente estava falando agora, né? Não chegou até lá em cima, né? Então, galera, é muita semelhança, tá? Não só com os padrões gráficos, mas também com o indicador. Se eu tirar o indicador aqui para ficar mais fácil da gente observar isso aí. Olha isso, cara. Tá vendo, gente? Então, ó, temos... E outra coisa, olha o detalhe, tá? Olha aqui, ó. Até o início de setembro estávamos em alta, até o dia 3 de setembro. A queda começou dia 3 de setembro, tá? Dia 3 de setembro estávamos em alta e dia 3 de setembro começou a queda. Hoje é dia 31 de agosto de 2022. E parece, tá? Me parece que a gente está também em alta, ó. Me parece que a gente também está em alta, tá? Então, né? Mas essa aqui é uma vela semanal, então essa vela aqui já vai ser a precursora de uma queda forte. Mas parece que a gente também está em alta. Tá vendo, gente? Então temos um padrão muito semelhante ao de 2018. E pasmem, se eu mostrar para vocês como é que foi. Será que a vez anterior, lá de 2013, foi o outro bear market que a gente teve, né? Será que foi igual? Olha aqui, olha só. Eu vou copiar as barras aqui. Aí.
Tá? Copiei as barras aqui. Vamos lá ver como é que foi 2017. Só pra gente não precisar fazer todo o cenário ali de novo. 2017. E aí, o que vocês me dizem? Será que a gente vai ter mais uma vez igual o que a gente está vendo aqui? É idêntico ao que aconteceu na vez passada e também na vez anterior. Será que vai ter mais uma vez? O que você acha? Deixa aqui para mim nos comentários se te gerou dúvida sobre esse padrão gráfico que a gente está vendo aqui, tá? Se você acredita que realmente a gente pode corrigir até os 10 mil dólares, ou se você acha que, professor, 14 mil dólares tá ótimo, ou vai fazer fundo duplo, como tem muita gente falando, né? Deixa aqui embaixo que eu quero saber da sua opinião. Mas eu fico apavorado quando a gente vê uma análise desta. A gente está sabendo que os Estados Unidos agora está começando com, né, entrar mesmo com o processo de recessão global. E a gente vê ainda o Bitcoin querendo, né, pintando e dando a possibilidade de uma queda de mais de 52%. Não é 61 porque já corrigiu 10, não era 61,5. Tá certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ative o sino de notificações. Se você compartilhar esse vídeo para os seus amigos, você vai me ajudar com que mais pessoas saibam desse padrão gráfico que ainda não está sendo mostrado. Provavelmente a partir de agora outros colegas também vão se antenar para esse padrão aqui. Eu mesmo não sabia até, né, essa semana que eu descobri, eu mexendo no gráfico, acabei descobrindo isso. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. De repente outros influencers podem dar uma analisada nesse padrão gráfico também. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a se falar na sexta-feira à tarde aqui no canal, às 18 horas. Se você tem dúvidas sobre os ativos, o professor já vendeu? Não vendi. Vou esperar até o dia 3, já que eu vi que até o dia 3 teve alta no ano passado, vai que aconteça de novo. E outra coisa, o gráfico diário está em alta ainda no estocástico. Espero que dê para sair com lucro. Bons negócios para vocês, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até sexta-feira. Tchau, tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.